da terra em Gênesis capítulo 6. Eu estava em Ezequiel, olha só. Ezequiel capítulo 1, versículo 20, é o 20? Deixa eu ver se a minha memória ainda presta. Falando do espírito que ele iam. Isso. Ezequiel capítulo 1. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Para onde o Espírito as impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Glória. Amém? Então, ele sai da terra em Gênesis capítulo 6, versículo 3, vai até a roda do trono e ali ele fica. Amém? De Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3, ele é tirado, lembra? Não contenderá o homem com o meu espírito, então eu vou tirar, não contenderei com o meu espírito por causa do homem, lembra? Lembra? Sim. Não contenderei com o homem, ou seja, Deus, não vou mais brigar com o meu espírito por causa do homem, porque o homem cai em pecado, e o espírito queria ajudar o homem. Então o pai diz: não vou mais contender contra o meu espírito por conta do homem. Vem para cá. Então ele é tirado da terra, vai para as rodas do trono. Então você pula. Nós estamos fazendo uma linha cronológica de tempo aqui. Então é Gênesis capítulo 6, versículo 3, pula para Ezequiel capítulo 1, versículo 20. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Então fica o Espírito Santo ali nas rodas do trono. Então toda vez que é necessário realizar algum tipo de agir de Deus que envolva o reino na terra, então o Espírito Santo vinha, enchia aquela pessoa, determinada pessoa que tinha que fazer alguma obra especial, sobrenatural. Aquela pessoa fazia o que tinha que fazer, e depois o Espírito Santo saía e voltava para a roda do trono. E era assim que ele agia. Então o Espírito Santo estava na roda, aparecia Gideão, ele descia, enchia Gideão fazia o que tinha que fazer e voltava. Aparecia lá o Davi, o Espírito Santo saía, descia, enchia Davi, fazia o que tinha que fazer e voltava. Era assim que ele agia. Só que isso mudaria, né? Isso mudaria quando? A partir do momento que ele desce e vem sobre um homem, e nele fica. E ele ficou em quem primeiro? Jesus. Eis que eu vi o Espírito Santo como pomba descer e sobre ele repousar. Era essa a missão de João Batista, lembra? Nós lemos isso tudo. Qual era uma das missões de João Batista? Batizar o arrependimento até encontrar o Cristo. E como que ele saberia que aquela pessoa era o Cristo? Onde o Espírito Santo descesse e permanecesse, aquele seria o Cristo. Tudo tranquilo até aqui? Amém. Então o Espírito Santo desce, fica com Cristo durante toda a vida de todo o ministério terreno de Cristo. Quando Cristo é elevado aos céus, o que acontece? Antes, presta atenção, nós lemos esse texto aqui. Quando o Espírito, João capítulo 14, só para a gente poder pegar o fio da meada de novo, amém? Então lá em João no capítulo 14, 37. Não. 15 e 16, 16 e 17. Então nós lemos esse texto aqui também na semana passada, João capítulo 14. Então lá, o Espírito Santo está com Cristo. E aí ele disse lá no capítulo 14, no versículo 12: verdadeiramente vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, isso farei. Para quê? Para que o Pai seja no Filho. Presta atenção.
A glorificação de Jesus, para falar a verdade, é a glorificação do Pai. Jesus é glorificado, mas o Pai é glorificado nele. Presta atenção. Se alguma coisa pedires em meu nome, eu a farei. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador. Porque o primeiro quem foi? Eu. Quem veio para aliviá-los? Entendeu? E eu vou rogar. Por que ele vai rogar ao Pai? Nós falamos dessa palavra rogar. Nós falamos? Essa palavra rogar é como uma palavra da área de direito, da área de advocacia. Ou seja, eu vou entrar com um recurso ao Pai para ele liberar o Espírito. Porque ele não liberou, porque ele mandou sair. Ele só liberou o Espírito para mim. Mas agora eu vou rogar a ele, ou seja, eu vou entrar com um recurso em favor de vocês, para que ele envie o Espírito de novo para vocês. Para que permaneça convosco. Por quê? Ele já não estava mais aqui. O tempo que ele ficou aqui não foi para sempre. Ele ficou aqui só um tempo, do início das eras até Gênesis 6, capítulo 13. Versículo 15. Perdão, 17. A saber quem é que ele vai enviar? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós, em vós. Amém? Aí olha o que ele diz no versículo 18, que lindo. A promessa. Com glória. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Com glória, aleluia. Pastor, só para complementar ali, um versículo que deixa bem explícito, o próprio Jesus falando que o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 4, quando ele está lá na sinagoga, está falando Lucas 4,18, citando o profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados do coração. Exato. Então aqui quando ele vai ler a Torá, ele lê esse texto de Isaías. Ele diz, olha, o mais lindo do que o 18 é o 21. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura em vosso meio. Com glória. Amém? Então, essa é a cronologia da coisa. Então Jesus vai fazer o que? Jesus vai rogar ao Pai, vai pedir para o Pai, olha, por favor, manda para eles o Espírito da verdade, aquele Espírito que o mundo não recebe, aquele Espírito que o mundo não conhece. Então Jesus vai fazer isso. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. E aí, continuando aqui a cronologia dos fatos, então Jesus entrega o teu Espírito, lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 50, quando ele entrega o Espírito, Pai, entrego-vos o meu Espírito. Quando ele morre, pouco antes ele entrega o Espírito Santo volta para a roda do trono. Amém ou não amém? O Espírito volta para a roda do trono, porque Jesus não vai mais precisar dele. Ah, pastor, mas Jesus ainda vai ressuscitar. Sim, mas o corpo dele já vai ser diferente. Não. Santificado. Imortalizado. Depois é que. E o corpo imortalizado já é transformado. Ele já é alma e corpo somente. Porque o Espírito já está conectado com Deus, é diferente. Por isso que o Espírito Santo sai, volta para as rodas do trono, porque Jesus agora não vai mais precisar dele. Não vai mais precisar dele, entre aspas. Não vai ser dependente dele. Amém ou não amém? Então o Espírito Santo está na roda do trono, Jesus vai, ressuscita, é glorificado. É glorificado. Nós lemos a visão de Daniel, Daniel viu isso. João viu isso.
Então, depois que Jesus é glorificado no trono, o salmista viu isso lá no Salmo 100. Salmo 100 não, Salmo 24. Salmo 24. O salmista viu isso. Olha só que maravilha. Salmo 24. Do Senhor Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as correntes dos rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá no seu santíssimo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma aos maus propósitos, nem jura os seus votos com falsidade, esse receberá a bênção do Senhor Jeová e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face. Agora aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará. Essa é a primeira vez que ele chega. Ele morre, ressuscita e ele entra pela primeira vez. Ninguém viu ele ainda, lembra? Ninguém viu ele ainda. Então ele entra. Para fazer o quê? Para depositar o sangue. O anjo que estava do lado pergunta para ele: quem é esse rei da glória? Por que ele perguntou isso? Porque eu nunca vi ninguém passar por aqui. Aí o anjo responde: esse aí é o Senhor Jeová, forte e valente, o Senhor poderoso em batalha. Amém. Ele entra, deposita o sangue, faz o que tem que fazer e volta para a terra. Passa aqui 40 dias, faz o que tem que fazer, pede para os discípulos: esperem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, porque eu ainda não fui com meu Pai, eu não fui glorificado ainda. O Espírito Santo só pode descer depois que eu for glorificado. Ele sobe, pega lá a turma do Hades, lembra? A turma do Hades pega lá o pessoal de Emaús, etc e tal, e aí vai ser alçado aos céus em Atos capítulo 1, amém? Então ele começa a subir em Atos capítulo 1, sobe, aí aparece o anjo, varões galileus, você lembra? E ele vai subindo, aí agora na hora que ele chega lá de novo, o anjo levantai, olha lá, versículo 9, aí a segunda entrada dele agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. O anjo perguntou: mas quem é esse? Porque já passou um antes. Quem é esse? Porque eu lembro de um que passou aqui há 40 dias atrás. Quem é esse? Aí ele vai responder: esse é o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Então aí ele entra para a coroação. Aqui ele já entra para a coroação dele. Daniel vai ver lá, capítulo 9. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Daniel vê isso. Então ele passou pelos portais, amém ou não amém? Daniel viu isso. Capítulo 9. Então, a cronologia dos fatos, amém? Então, ele passa pelo portal uma vez, ele passa pelo portal 2 vezes, e agora ele está entrando. Daniel capítulo 7, volta um pouquinho. Então Daniel viu, em visão ele viu, Jesus já tinha passado pelo portal, pela segunda vez, aí ele viu, capítulo 9. Capítulo 7, versículo 9. E eu continuei olhando. Então lá, Jesus está vindo, amém? Amém? E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Ou seja, está tendo uma movimentação na sala do trono, porque só tinha um trono, amém? Onde se assentava o Pai. Agora foi colocado outro trono. Por quê? Porque vai ser o Rei da Glória, vai ser glorificado.
pecado e vai precisar de um trono. Amém. E é nessa visão que Daniel está vendo Jesus vindo e sendo colocado no trono dele. Está tendo uma movimentação no trono, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. O pai se assentou num trono. É mais ou menos assim, olha aqui para mim. O pai estava sentado no trono, amém? E o filho está vindo de lá. Então ele levanta e começa a se mexer no trono. Eu colocar o outro aqui. Ele, opa, vai para cá, arruma aí. Agora ele se assenta, porque já está um do lado do outro. Agora tem um trono ao lado direito do dele. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Aí agora ele se assenta, olha lá. E um ancião de dia se assentou. Por quê? Porque ele estava sentado. Levantou para poder dar espaço para poder colocar um do lado do outro. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo maná que saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões existiam. Olha só, olha que lindo. E milhões de milhões assistiam diante dele. Isso aqui era uma coroação. Então, milhões e milhões de quem? De seres celestiais. Porque isso foi um evento único. Porque você lembra que Jesus era um mistério escondido? Nem os anjos sabiam que ele era Deus, que ele era o Filho. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Então agora vem o Rei da Glória. Está todo mundo para ver o que está acontecendo aqui. Eu imagino anjos em carruagens de fogo passando. Ei, para aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que é isso? Quem é aquele ali? Por que colocaram outro trono ali? Eles não sabiam. Para tudo, para tudo, para tudo. Ei, olha só. E anjos subindo e descendo, e aquela coisa, porque era uma celebração. Presta atenção. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo. E fizeram o quê? Abriram os livros. Que livro? Não. Lembra que eu falei, Daniel está aqui, tendo essa visão. Um trono para cá, um trono para lá. Ele está vendo aqui, nessa perspectiva. Na outra perspectiva, no mesmo evento, está João. Abre aí Apocalipse capítulo 5. Eu me arrepio todo aqui, olha só. Porque isso aqui foi uma apoteose que aconteceu no céu. Olha só, capítulo 5, versículo 2. E viu um anjo forte. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim. Daniel está aqui. E viu lá, está sendo colocado os tronos e tal, e um monte de anjos. E aí ele viu um livro. E aí João está do lado de cá. João está do lado de cá. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E está todo mundo ali. O Daniel está de um lado, numa perspectiva. João está vendo de outra. O mesmo evento. Jesus está vindo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito. Então, olha aqui. João está aqui chorando. E Daniel está lá, vendo o mesmo evento. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Presta atenção. Porque olha só: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 anciãos viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Então, o Espírito Santo foi recebê-lo. Oh, meu querido, quanto tempo. Vem cá, me dá um abraço. Vem. É o Espírito Santo.
viu a apoteose de Cristo sendo glorificado. E Daniel também. Eu preguei aqui sexta-feira sobre João, não foi? Jesus disse: e daí, se eu quiser que ele sobreviva e não morra até que eu volte? Olha só o que João viu. A apoteose de Jesus sendo glorificado. Então Jesus é glorificado nessas passagens. E então ele é glorificado. E aí sim, ele se assenta no trono à destra de Deus, o Pai. Aí agora, o Pai olha para ele. E quando o Pai fala, a voz sai da voz da boca dele. Quando o Pai fala, a boca do Filho mexe e sai a voz do Pai. Pode mandar. E o Espírito Santo, Atos 2. Ele vem com o vento, aquela coisa toda que a gente deu. Essa é a cronologia, amém? Amém. E ele vem para quê? Para distribuir os dons. De quem deu os dons? Deus, o Pai. Jesus, nós lemos o texto. E levou o cativo o cativeiro, lembra? E levou. Precisa ler o texto aqui ou você se lembra? Está fácil aí o texto? Está fácil aí o texto ou não? E levou o cativo o cativeiro e deu dons Aos homens. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas quem distribui os dons? É o Espírito. O Espírito. É o Espírito Santo que distribui os dons que o Filho deu. É mais ou menos assim. Quando a gente vai numa festinha de aniversário de criança, quem é que compra o presente? Aprenda. É o pai. Mas é o pai dá para o filho e fala: vai lá, entrega para o teu amiguinho. Não é assim? É. Mas quem comprou o presente? Aprenda. O pai. Quem distribuiu e entregou a prenda? Filho, glória. Com os dons é a mesma coisa. Nós falamos que dom, olha lá, o dom é uma dádiva, é um presente. Ou seja, Jesus leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Mas quem vai entregar é o Espírito. E ele é tão Deus quanto aquele que deu, porque ele, olha aqui, o Espírito Santo é tão Deus quanto aquele Deus que deu o dom, que ele entrega do jeito que quer, para quem que quer, na hora que quer. Amém. Isso é compartilhar a autoridade. Olha só, eu que dou o dom, mas fala o seguinte: você faz o que você quiser. Quem deu fui eu, mas já que você vai distribuir, você também tem autoridade igual a minha para distribuir para quem você quiser, que eu não vou falar não. Olha a comunhão da divindade. Jesus podia falar assim: não, eu que tenho o dom, então eu quero que você dê esse, assim, assado. Porque eu que dei. Mas não, eu que dou, só que você distribui como você quiser. Eu confio em você. Amém ou não amém? Amém. Então lemos lá Atos 2, não lemos? Lemos Atos 2? Nós lemos, não lemos? Sim. Você está aí? Amém? A lição foi dos dons naturais, espirituais e ministeriais. Isso, vamos chegar lá. Precisava só lembrar você que teve um pessoal aqui que não estava na última, tem um pessoal que não estava na penúltima, tem um pessoal que chegou agora, e aí eu preciso situar todo mundo para todo mundo ficar mais ou menos perdido igual, entendeu? Amém? A gente podia fazer um teatro, eu vou sugerir para o pastor, para a gente fazer um teatro dessa apoteose que foi Jesus chegando no trono. Então, legal. Olha aí, jovem, pega aí, ó. Jesus vindo, a gente coloca o Daniel de um lado, o João chorando do outro, vai ficar muito top. Amém? Então nós falamos que os dons que são distribuídos, que começou lá no Pentecostes, que eles são divididos dessa seguinte maneira. Então, existem os dons naturais, existem os dons espirituais e existem os dons ministeriais. Abra lá 1 Coríntios capítulo 12 para a gente ver o texto novamente. Pode pegar uma água para mim em nome de Jesus.
Fica meio gripado, eu acho. Eu marquei ali, não marquei, deixa eu marcar ali. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 12. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Todos acharam 1 Coríntios capítulo 12? Sim. A gente também está um tempo bom falando só sobre 1 Coríntios, né? É verdade. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler no 8. Vamos ler no 4, vai, para a gente pegar desde o início. Ora, versículo 4. Ora, há diversidade de dons. Há diversidade. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de Ministérios. Há diversidade de ministérios. Mas o Senhor É o mesmo. e há diversidade de operações. Eu não falo sobre isso em breve. Mas Deus, que opera tudo em todos, é o mesmo. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. E a outro, o poder e a operação de milagres. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. A outro, diversos gêneros de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas todas estas coisas as opera um só Espírito. E é o mesmo que as distribui a cada um como quer. Amém? Então, o que são dons naturais? Os dons naturais, eles servem como uma espécie de meio de sobrevivência. Ele é dado para cada um segundo a sua personalidade, segundo o seu temperamento. O que são os dons naturais? São vocações, são inclinações, que nem, por exemplo, algumas pessoas têm inclinação para música, algumas pessoas têm inclinação por falar em público, algumas pessoas têm inclinações em escutar o outro. Olha aqui, você não precisa ser crente para ser um bom ouvinte. Você não precisa ser crente para ter uma disposição numa música. Tanto é que temos tantas pessoas no mundo aí que são excelentes músicos. Nós vemos aí grandes homens com o dom da palavra que nem crentes são. Coaches, esses coaches são tudo feio, a maioria. Mas tem muitas pessoas que têm o dom da palavra, que conseguem reunir multidões. Amém ou não amém? Essas são inclinações, são dons naturais, que são entregues às pessoas. Tem pessoas que têm dom para esportes. Então, eu conheço pessoas assim, gestão, pessoas empreendedoras. Você vê que a pessoa nasceu para aquilo. Amém ou não amém? São os dons naturais. Então, isso é entregue de maneira natural. Os dons espirituais,
Santo, ou seja, aquilo que nós lemos aí, quer ver? Olha lá. No versículo 7, quem pode ler aí? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o proveito? Para que está. Então, os dons espirituais já é para o proveito da igreja. Já é para o crescimento do colega. Então, um recebe um dom de ouvir, por exemplo, e aí ele vai para a igreja. Então, ele está ali na igreja, ali no dom comum, do corpo de Cristo. Então, ele é um bom ouvinte. Tem gente que não é bom ouvinte. Tem gente que, às vezes, a pessoa quer desabafar e aquela outra pessoa não quer ouvir. Então, tem gente que não é bom ouvinte, tem gente que é bom ouvinte. Então, nós já vamos começar a compreender, calma. Por que algumas pessoas estão posicionadas corretamente dentro da igreja e outras pessoas estão posicionadas erroneamente dentro da igreja? Por quê? Porque não foi identificada nelas os dons naturais somados aos dons espirituais em proveito do bem comum. Por isso que às vezes você vê um pregador tocando guitarra, quando na verdade ele tinha que estar era pregando, não tocando guitarra. Porque ele de repente nem tem dom para tocar guitarra, ele só toca guitarra porque um dia ele queria tocar guitarra. E ele estudou e aprendeu. Tipo eu. Amém? É normal, as pessoas elas também podem aprender as coisas mesmo sem terem dons. A capacidade humana de aprendizado, de desenvolver, só que quando é um dom é diferente. Você olha, você flui. Não por nada, preste atenção. Mas eu já pensei em desistir do meu ministério várias vezes. Só que as pessoas falam para mim, pastor, não sei o que acontece, eu só consigo aprender com você. Eu já tentei aprender isso 1 milhão de vezes, nunca consegui, ninguém nunca, mas o Senhor de maneira simples falou e eu compreendi, foi assim. E ela falava, ei Jesus, está bem, volta, vamos lá, continua. Tem pessoas que também estudam teologia, também tem pessoas que aprendem, só que elas aprendem, mas é por uma questão de tentar se esforçar, mas ela não consegue ensinar, então ela está no lugar errado. Olha aqui, você pode pegar um pneu, tamanho 18, e colocar num carro onde só tem pneu tamanho 20, ele vai andar o carro? Vai. Aí ele vai andar? Agora, é pneu igual, roda igual, o carro vai para frente igual. Você pode até fazer uma viagem com ele, mas ele vai na maneira que tem que ser? Não vai. Agora, se você pegar um pneu 20 do tamanho certo, da marca certa, fabricado para aquele carro, pensado naquele carro e colocar nele, ele vai fluir e vai frutificar. É diferente. É para isso que são os dons espirituais. São as pessoas com os dons certos, na posição certa, para o bem de todos. Então, a igreja precisa de uma profecia. Tem ali a pessoa com dom de profecia, no lugar certo, na hora certa, Deus envia a profecia, ela ouve e profetiza para a igreja, porque a igreja precisava ouvir aquela profecia. E isso é um dom espiritual da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você quer ver se alguém tem o dom para coisa ou não tem? Se alguém é ungido para aquilo ou não? É muito simples. Coloca um que é ungido para uma coisa de um lado e o que não é ungido do outro, só compara os dois. Você vai ver rapidinho quem é ungido e quem não é. Você vai ver que aquela pessoa, ela até se esforça, ela até faz, mas não é aquilo que ela tem que fazer. Eu cansei de ver isso em igreja. Eu vi ali um cara às vezes tocando guitarra, ou então bateria e tal, e às vezes ele até tocava muito bem. Às vezes ele até tocava bem. Só que quando era dado o microfone para aquela pessoa, você via o dom de Deus na vida dela, e aí você fala, essa pessoa nasceu para ser pregador. Só que por que ele está tocando bateria? E ao contrário também.
você entender, porque aí existe outro dom ali que vai fazer o quê? Que vai identificar e vai falar: epa, peraí, agora nós vamos colocar cada um no seu lugar certo. São os dons ministeriais. Então, os dons ministeriais são aqueles que Deus oferece para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém? Não é para a denominação A, para a denominação B, não. Então, um evangelista, ele é evangelista. Seja para a Assembleia de Deus, seja para a Igreja Batista, seja para o que for, ele é evangelista, porque ele é para o corpo de Cristo. Não é para a igreja X, A, B, C, D, não existe isso. Olha aqui, já me falaram algumas vezes: não, porque você pode estar aqui, e aí você pode aqui abrir uma igreja, aqui cuidar de uma igreja. Aí eu falava assim: não. Por que não? Porque eu sei qual foi o dom ministerial que Deus me deu. Eu não sou pastor de igreja, eu não cuido. Não, mas você tem o dom da palavra, isso que eu falei. Não, porque se eu fizer isso, eu vou ser a roda 18 no carro que tinha que ser a roda 20. Vai andar capenga. Não. Ah, mas Deus muda. Não, Deus muda. E Deus vai abençoando pela sua fidelidade. Amém. Esteja no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Ponto. Você pode estar na igreja A, na igreja B, na C, não interessa. Se você foi chamado para ser pastor, você vai ser pastor na igreja A, na B, na C, na D, no passado, no presente, no futuro, não interessa. Porque o dom ministerial transcende essas coisas todas. Amém ou não amém? Amém. Então nós estamos só dando uma... Onde que estão os dons ministeriais? Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós já lemos isso 1 milhão de vezes, mas vamos ler mais um. Não vou focar nos dons ministeriais, tá? Só estou passando por cima por ele, só para você poder saber que ele existe. Se a gente entra nele, não volta nunca mais. Isso aqui a gente fala quando for estudar episcopologia, aí a gente vai só a fundo nos ministérios. Aí vamos falar sobre os diáconos, vamos falar sobre os ministros de louvor, que também fazem parte do presbitério. Os presbíteros que não existem, ou que somos todos presbíteros. Quando formos estudar episcopologia, quem sabe um dia no futuro? Quando formos estudar episcopologia, entramos aqui a fundo nesse Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos acharam Efésios capítulo 4, versículo 11? Sim. E ele mesmo, ele quem? Jesus. Se você ler um pouquinho antes, você vê? Olha aqui, quem está aqui? Efésios capítulo 4, versículo 8. Jesus é só surpreendendo, cada dia é uma surpreendente. Por isso disse: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Olha aqui que interessante. Subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ou seja, para cumprir tudo aquilo que a lei dizia. Versículo 11: e ele mesmo, quem? Aquele que subiu ao céu, aquele que levou cativo o cativeiro, aquele que deu dons aos homens, aquele que foi até lá embaixo, aquele que subiu, ele mesmo deu uns para apóstolos, a outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele diz corpo de Cristo. Ele não diz de igreja, Assembleia de Deus, ministério, Coimbra, não.
Corpo de Cristo. Então o pastor é pastor, não interessa. Se é na Igreja Assembleia de Deus, se é no Brasil, se é em Portugal, não interessa. Ele é pastor, então ele está acima de qualquer tipo. Se a igreja levar isso aqui a sério, porque tem igreja que leva a Bíblia a sério. Tem igreja que só é pastor se tiver a carteirinha da igreja, da convenção XPTO. Eu conheço. Tem igreja que é assim, você só é pastor se você tiver a carteirinha de alguma convenção. Tem outros que aceitam mais de uma. Aí eu aceito a convenção X e a Y. Talvez às vezes, se você não tiver carteirinha, você não é pastor para eles. Ou seja, eles não ganham a Bíblia. Amém ou não amém? Aquilo que o pastor Vitor faz é Bíblia. Ele recebe. Você tem alguma unção? Tem a unção de pastor sobre a minha vida. Então você é pastor, não interessa. Se você era no Brasil, se você era na Igreja Batista, se você era. Não, você tem uma unção sobre isso. É disso que a Bíblia fala. De dom ministerial. É derramado uma unção ministerial sobre alguém, porque foi identificado por alguém e testificado pela igreja. Amém ou não amém? Amém. Não é assim. Ah, não, então você só é pastor se for pastor na minha igreja. Né? Então faz o seguinte: vai embora dali. Ah, mas eu não sei se ele é, se não é, deixa ele problema seu. Se ele não for e disser que é, rapidinho a gente vai descobrir se ele é ou se não é. É muito rápido. Quer descobrir se o pregador é o pregador? Dá o microfone para ele, dá 5 minutos. Você já vai saber. Quer saber se a pessoa é pastor? Põe uma para ele ouvir, 5 minutos. Se ele tiver ouvido, para ouvir alguém lá lamentar lamúrias, não sei, porque pastor é isso. Pastor tem que cuidar. Senta aqui que eu vou cuidar de você agora, minha filha. Meu marido. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ah, tá bom, meu abraço, amor. Isso é pastor. O que o mestre vai fazer? O que aconteceu, minha filha? Meu marido, vai, volta, vamos lá. Abre a Bíblia aqui comigo, João capítulo 9. Olha aqui. Não pode casar. Seu mestre faz isso. Claro que mestre, né? Você está entendendo? Eu vou te dar as escrituras, eu vou te dizer o que as escrituras dizem. O pastor não, vem cá, minha filha, vem cá. Chora aqui, tá bem, tá bem. Não, pastor, eu estou de pecado. Não, meu amor, fica aqui, calma. Isso é o pastor, ele cuida. O pregador prega, o evangelista prega, o pastor cuida, o mestre ensina, o profeta profetiza. Aqui, no Brasil, na África, no Japão, nos Estados Unidos, na Assembleia de Deus, que tem no mundo inteiro, na Igreja Batista, que tem no mundo inteiro, ele vai ser por quê? Foi derramado sobre ele uma unção espiritual, ministerial, que ele vai fazer aquilo para o crescimento do corpo da igreja. Amém. Amém? Essa falta de identidade que tem criado muitos problemas para a igreja. As pessoas não têm identidade, elas não sabem quem elas são. E aquelas que pelo menos sabem o que são, não sabem o que tem que fazer. Se você compreender, é pastor que quer ensinar, é mestre que quer cuidar, é evangelista que quer profetizar. Não! Não! Porque o nosso Deus é Deus de ordem. Amém. Ele não separou pessoas, ele não definiu funções para cada um fazer o que bem entende. Quando você vê uma igreja estruturada, você vê que ela prospera. Ordem e decência. Sim. Porque ela prospera, porque ela cumpre com os princípios. Amém? E isso é fundamental. Nós estamos falando disso daqui, porque a igreja ela é movida sobre isso. Sobre isso. Você tem que começar a procurar em você onde você se encaixa. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Pastor, eu estou aqui há 20 anos na igreja, não sei qual é o meu dom. Sabe o que você faz de bem? O que você tem inclinação? O que é que você gosta de fazer e faz muito bem? Pensou? Pensa aí no que você faz muito bem. Pensa aí no que você faz muito bem.
naquilo que você faz com prazer, com gosto. Pensou? Agora, como que você pode aplicar isso aqui dentro? Você acabou de se encontrar. Amém. Acabou de se encontrar. Os apóstolos, muitas vezes conhecidos como nas igrejas dos pastores administradores, né? Pessoas que cuidam das finanças, pessoas que cuidam do patrimônio da igreja, também são pessoas, também são ministérios. Olha aqui, por que geralmente se procura alguém que trabalha com finanças, que trabalha com dinheiro para cuidar das finanças da igreja? Oh, glória. Aleluia. Não é verdade? Geralmente procura-se dentro da igreja a pessoa. Não, vamos lá, quem vai ser o tesoureiro da igreja? Alguém aí trabalha com tesouraria? Você está escolhido. Por quê? Que eu faço muito bem. Agora, por que para pregar? Vamos para pregar, vai ser você. Olha aqui. Quando você vai ao dentista, você escolhe ele muito bem ou você vai de qualquer um? Muito bem. Por quê? Porque você não vai abrir a tua boca para qualquer um. Por que você dá o teu ouvido para qualquer um? Eu não dou meu ouvido para qualquer um. Começou a falar de Bíblia, eu já vou, peraí, é rápido, é 5 minutos, eu já consigo saber se eu vou ouvir, se eu não vou. Por que eu não abro minha boca para qualquer um? Aqui, você vai lá fazer uma cirurgia lá, e você vai em qualquer médico? Não. Cirurgia do coração. Ai, não vou em qualquer não. Você vai em qualquer um? Não. Começa a ser mais também seletivo. Também não vai virar crente chato também. Porque tem uns crentes que são chatos também. Nada ele gosta, nada ele escuta, nada ele vai, fica aqui perto de gelo. Isso aí já está, isso aí é só Jesus, esse aí tem que expulsar. Não, Não, isso aí não. Isso aí já É o carreiro. Isso aí já é, na cabeça dele para ver se ele. Aí também não. Já está bota. Amém? Eu também entendo também. Tinha um amigo meu, ele é meu discípulo, e estudava comigo, e às vezes ele tinha umas oportunidades na igreja, a gente era da mesma igreja, e às vezes o pastor dava umas oportunidades para ele, e aí ele falava, nossa, lá vai eu, aí eu vou lá falar, eu abri a Bíblia e toda hora eu olho para você está na minha frente assim, me olhando. O pastor tem que dar oportunidade sempre. Falei para a Priscila falar isso. Priscila pega e tal, não sei o quê. Então, aí eu moro besteira. Alô? Por quê? Eu também tenho maturidade para compreender que as pessoas estão em processo de aprendizagem. E eu também, amém, eu também. Normal. Porque senão também depois todos vocês aqui, quando tiver uma oportunidade aqui, vai falar, meu Deus, cadê o pastor? Eu já quase não falto na igreja, nem quase não falto no culto ainda. Se fosse no dia que eu faltasse, tudo bem. Eu faltei domingo agora, mas não vou faltar mais aqui com o resto do ano. Nossa, amém ou não amém? Amém. Mas a gente tem que ser um pouco mais crítico. É por isso que você, por exemplo, você que às vezes tem a oportunidade de trazer uma palavra, pega firme, estuda, né? Vai ler um texto, sei lá, Salmo 23, leia, estuda, pergunta. Então, vamos falar isso, você tem que fazer com excelência. Uma coisa que eu sempre tive medo, pergunte qual? Qual, pastor? Fazer alguma coisa para Deus que não fosse com excelência. Sabe por quê? No meu trabalho eu entrego excelência. Agora, se eu entrego para homens em excelência, eu não posso entregar para Deus o mínimo que não seja excelência. Amém. Ah, pastor, você podia tocar violão, podia tocar guitarra, podia. Mas como eu não vou ter tempo para estudar os louvores, etc e tal, como eu não vou entregar com excelência, eu prefiro nem colocar as coisas. É uma pena, porque eu queria, mas eu não tenho tempo. Aí eu troco aqui, eu vou lá, vou começar a tocar a guitarra com excelência, mas aí a palavra aqui já vai começar a ficar xixeleca também, já não vale. Por quê?
Porque nós temos que saber as nossas limitações. Não adianta ficar aqui orando, Senhor, olha, eu não vou estudar nada da aula, quando chegar lá eu sei que o Senhor é comigo e a aula vai ser maravilhosa. Não vai. Se você não ler o texto, se você não estudar, se você não se preparar, se você também não orar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu falei isso aqui no início do nosso curso. O Espírito Santo pode te ensinar a falar grego, assim do dia para a noite, ele pode, só que ele não vai. Então você nunca